Volta com todo o seu. E que tal você me assistir também quando estiver fora de casa? Vou explicar. Agora eu estou no celular também, é só você acessar o www.tvgazeta.com.br/todo seu, clica lá em cima no ao vivo, aí você vai nos acompanhar em tempo real, certo? Bom, então chegou a hora de você falar o que pensa e de ficar por dentro dos assuntos mais polêmicos do nosso cotidiano. Dizem que o mundo está prestes a acabar, quase acabando o dia, não acabou coisa nenhuma. Então vamos logo lá, rasgando o verbo. Lar doce lar, um lugar onde o sossego e a segurança predominam. Mas, e quando o seu lar é o problema? Ó, você compra um apartamento, tudo bem. Aí você pensa em todos os detalhes, conhece os arredores, da melhor maneira possível. Mas tem uma coisa que não se pode escolher. A vizinhança. Tchum. Aí você já sabe. Um tem um cachorro que late o dia todo. O outro é tão espaçoso que não é capaz de ocupar uma vaga só na garagem. E para piorar, o terceiro faz festas de segunda a segunda. Definitivamente, a grama do vizinho não é a mais verde, e sim a que mais enche a paciência. E para rasgar o verbo e pedir um SOS Condomínios, nós vamos receber o advogado condominial Joel dos Santos Leitão, a apresentadora e moradora, minha amiga Keila Lima, e a síndica Arlene Fernandes. Boa noite a todos. Eu nem sabia, Joel, que tinha essa jurisprudência condominial. Nada é perfeito. Bom, obrigado a todos por terem vindo. Esse, de fato, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, né? Doutor Joel, você que é especializado em casos de condomínio, vou começar contigo. Qual é o pedido de socorro que vocês recebem com mais frequência? Olha, por mais que o barulho seja realmente algo que incomode muito, o barulho seja do sapato, a mulher que chega com o sapato à noite, né, o salto alto e incomoda o vizinho de baixo, ou o cachorro que não para de latir. A gente se depara com vários problemas, reclamações de síndico, nada contra você, né? Mas aquele síndico que é muito enérgico, o síndico que não escuta o seu conselho. Então, como nós somos advogados do condomínio e não do síndico, né? Nós recebemos reclamações, às vezes, de um grupo de condôminos que não está satisfeito com a atuação do síndico no condomínio. Essa é a maior... Pois é, essa é a maior, né? Alguns querem impeachment do síndico. A responsabilidade do síndico ela é muito grande. Claro. E o síndico, às vezes, ele incorpora o que está no Código Civil, porque ele tem responsabilidade tributária, trabalhista, penal, e ele acaba querendo ser um prefeito, mas às vezes ele é meio déspota, né? Ele acaba exagerando. O poder fascina. Keila, o que você acha que é, na verdade, um problema grande? Qual foi o maior problema que você já enfrentou? Claro, onde você mora. Eu morei muito tempo num apartamento em Londrina, que era quando eu trabalhei em Londrina. E lá era um apartamento era um prédio com poucos apartamentos. E o que eu notava, e todo mundo brigava e reclamava, era justamente a questão do barulho. O barulho do salto, quando a pessoa chega em casa, é o que mais incomoda. Não tem nada mais insuportável do que você chegar em casa e ficar... Ou então de manhã. Nós tínhamos uma pessoa lá que reclamava direto com a síndica, que o síndico é o que mais sofre nessas coisas. Claro. Porque você reclama uma vez com a pessoa, você desce e fala com ela de novo, e fala com ela de novo e de novo, até que você vai na síndica. Só que a pessoa que faz, ela não tem essa noção, porque eu não sei o que acontece no piso de apartamento, que muitas vezes você pisa e você não percebe que faz esse barulho. Porque tem alguns pisos que quando você pisa mesmo, você sente que o teu sapato está fazendo um barulho maior. Mas, por exemplo, nesse apartamento que eu morava, você pisando, você não sentia. E essa era a grande reclamação, principalmente nos horários da noite e da manhã. Porque tinha uma mulher, eu me lembro, no último andar, que ela saía de casa às 6 da manhã. Então, às 5h30 da manhã, ela já estava lá no toque-toque. E a vizinha de baixo já reclamava. E parece que são coisas fáceis de resolver, Rony, mas não são. Não são, eu sei que não, porque a Arlene que está aqui, ela não vai me deixar mentir. Deve ouvir isso o dia inteiro. É que hoje, tecnicamente, existem já recursos para isso. Você, quando faz uma laje hoje, ela, além do concreto,
entre uma viga e outra, vai isopor. Mas eu não sei se eles fazem isso em Pois prédios. eu acho que as construtoras não estão Não fazem, fazendo não isso. fazem. Na minha casa pode soltar uma fazem. bomba Que você não no andar de cima, percebe. você não percebe nada. Não. Agora, uma outra coisa, não sei se a Arlene vai concordar comigo, são crianças em áreas de brincadeiras lá. Aí Essas brigas de crianças elas acabam criando problemas entre os pais, né? Porque Bastante, muito. não acontece. tem muito isso agora? Muito. Agora, Arlene, Eu. você está representando o lado dos síndicos aqui. Que não Mas é um o que- lado fácil, Sim, né? mas as pessoas se esquecem que você também é morador. Você é uma moradora. Todo síndico é um morador. Todos sim. É verdade. Como é que tem a responsabilidade de cuidar da sua casa e do bem-estar das outras pessoas? Porque, em síntese, é isso. Eu, por dinheiro nenhum do mundo, eu moraria num prédio. Agora, com um revólver na cabeça, eu não seria síndico. Nem também. eu. Síndico também Deus não me seria. Eu livre e também. guarde de morar em apartamento. Doutor também e não. muito pior de ser síndico. Deviam escrever um livro, Tratado da Mitologia do Síndico. Você é uma figura mitológica, porque tem que administrar a sua vida, a sua casa e a dos outros. É a dos outros. Socorro, Arlene. Eu sobrevivo bem porque assim, eu desliguei meu interfone, eu não atendo ninguém na minha porta, porque senão o pessoal não deixa. Eu falei, gente, eu tenho a minha vida pessoal, eu Claro, tenho minha família. claro. Então o pessoal fala, eu liguei, você não atende. Eu falei, não é que eu não atendo, ele está desligado. E eu sou meia, como é que o doutor falou? Meia enérgica, então assim, não adianta me parar no corredor, isso, aquilo, outro. É complicado. Mas também, se não for enérgico, não consegue. É. Né? É. Mas É. Hoje os condomínios são muito grandes, são muitos prédios. O pessoal acha são que eu sou muitos dona do apartamentos. condomínio, mas assim, eu sou enérgica, mas eu tento fazer a coisa no mais consciência possível. Uma coisa que eu faço, que o pessoal reclama, eu vejo as coisas erradas, eu não tomo nenhuma providência. Porque eu acho assim, não sou eu não moro sozinha. A gente já tem a fama de ser chato, de ser dono do condomínio. Se tudo que você vê de errado, você for lá advertir, multar o morador, eu vou ser massacrada. Isso, na verdade, não é ser tirana. Você tem uma responsabilidade. Tirania existe, de fato, e a gente sabe, né, que tem síndicos que são xiitas. Mas se você também não age com certo rigor, vira uma baderna, Vira uma porque, baderna. na verdade, habitação coletiva é complexo porque, de fato, você não é dono do seu pedaço. Você divide esse pedaço com muitas O pessoas. pessoal não sabe que eles são uma comunidade, né? Exatamente. Eles não moram sozinhos. Exatamente. É uma comunidade. Olha, vamos começar falando dos regimentos internos, que a gente sempre vê isso, né? Aquelas normas, né? De condomínios. Tem um padrão que deva ser adotado? Isso já pode falar, você, quem está aquele. Ou pode ser feito tudo ao gosto da Assembleia? Existe alguma diferença? Quer falar? Posso doutor começar? falar. Então, normalmente a construtora, quando ela entrega o condomínio, ela já entrega com um modelo que ela utiliza para todos os condomínios que ela trabalha. Agora, tem um padrão? Tem que respeitar o Código Civil, a Lei 4591 de 64. Nossa. E a convenção, né, porque a gente está falando da Assembleia, né, quer dizer, a Assembleia ela pode fazer o que ela quer? Não, ela tem que respeitar essas leis, tem que respeitar a convenção de condomínio. Então, aqueles assuntos que são do dia a dia, né, da convivência das pessoas é que vai para a Assembleia. E aí a gente sugere que a Assembleia ela fique atenta para não desrespeitar a convenção. Não pode, tem condomínios que são muito grandes e os pais acham que ali é o lugar para a criança aprender a dirigir. Então ele isso coloca a que eu falo. criança, né, no banco do motorista, quer dizer, está desrespeitando o Código de Trânsito, não pode fazer isso. Claro. Né? E a gente aconselha até a chamar o conselho tutelar em alguns casos, porque tem síndicas que são clientes nossas que elas aplicam multa, não resolvem nada, a pessoa parece que ela tem o prazer de afrontar a síndica, né? E aí o conselho tutelar vai acabar conversando com a família, enfim, E as multas são educadíssimo, aplicadas. como é o povo brasileiro, então vai ser um filme de terror. Né? Agora, posso fazer uma pergunta para ele? Pode, lógico. Essas regras, elas devem ser seguidas tanto em condomínio de residências quanto em condomínio de apartamentos, porque existem grandes condomínios hoje, tem gente que não gosta de Horizontais. morar em apartamento, né? É. Como você mesmo Não disse. suporta E as apartamento. pessoas gostam de morar em casas, mas em condomínio porque sabe que é mais tranquilo. As regras são as mesmas, doutor? São as mesmas para todo mundo, não muda nada. Num condomínio desse em que você tem casas distantes, casas bonitas, espalhadas, que são muito arborizadas. São nesses que o índice de crianças e adolescentes Não pode, dirigindo é muito imagina, maior, né? Não pode. Afronta a lei de trânsito, não pode. Aquilo que eu falei, você não pode desrespeitar
nas assembleias, Constituição Federal, Código Civil, tem que ser respeitado também dentro do condomínio, não é um mundo à parte, né? Olha, eu tenho uma queridíssima amiga, separada do marido, que era meu amigo também. Ela deve estar me vendo e sabe que eu estou falando dela. Mora num apartamento maravilhoso, etc., o prédio pequeno e tudo. O que paga de condomínio, sem nenhum exagero, eu compro um carro 0 quilômetros. Eu compro um carro 0 com que ela paga de condomínio por mês. Meu Deus. Quem é que determina esse valor de condomínio? Que eu digo, gente, não pode custar tudo não isso. Não vale tudo o preço isso. de um carro 0. Tá, o prédio é maravilhoso, é sensacional. Não tem, assim, atrativos maiores para custar um negócio de um prédio pequeno. Uma coisa até monstruosa. Os apartamentos, tudo bem. Mas quem é que determina esse preço? Os gastos do condomínio. Você levanta folha de funcionário, despesa com piscina, luz de área comum, material. Você faz todo esse levantamento, água, luz, tudo, e faz o rateio. Você é obrigado a jogar um percentual de inadimplente do pessoal que não paga, porque você tem que... A gente não trabalha com dinheiro com folga. O que entra dentro daquele mês é para pagar as contas do mês. Se 10 pessoas não pagarem, já vai faltar dinheiro para pagar alguma conta. Então, você joga 10% de inadimplente. Aí depende de como que é o salário do pessoal. Mas quem aprova não é ela, não é a síndica. Quem aprova são os próprios moradores. A gente entra com valor e eles aprovam ou não. Então, o Código Civil estipula e também tem o fato de que você está num apartamento, num prédio menor, obviamente o gasto acaba sendo maior para cada um, né? Porque se você tem São 8 moradores lá. São 8 moradores só, deve ser por isso também, né? A manutenção de um elevador que tem é caro também. 8 moradores. Então. Se é um lugar de alto padrão, nossa, o custo já é alto. Bota o São só 8 famílias, quer dizer, câmeras, é quase que um lugar restrito, né? Isso encarece muito. Eu só vejo seguranças lá, agora o resto... Agora, isso é votado em assembleia, né? Não é assim, a síndica resolveu que vai ser esse valor que dá para comprar um carro 0. Os moradores, eles são convocados para uma assembleia, são expostas todas essas despesas, e eles vão questionar a síndica. Mas e a despesa tal? Está muito alta, a gente não gasta isso, ela vai explicar. Eles podem reduzir ou podem chegar à conclusão que o valor é irreal, que tem que aumentar o valor. Agora, a moradora que não aparece nessa reunião, não pode reclamar. Ela vai ter que acatar também o valor da cota condominial. Entendi. Bom, uma coisa que eu queria saber é até que ponto essas regras do condomínio devem interferir no que o morador faz em seu apartamento. Porque pode isso, não pode aquilo... Não sei se excesso de regras atrapalha, mas até que ponto essas regras do condomínio podem interferir na vida das pessoas? Olha, eu nunca morei em apartamento. Vou morar nesse tem 10 anos, sou síndica há 3 anos. Mas quando eu li o regulamento, eu me senti num presídio. Não pode, não pode, não pode, não pode. Mas se não for assim, o vizinho escuta a televisão que todos do andar escutam junto. Aí você assiste a sua televisão como? Tem um amigo meu que mora lá em São Conrado, lá no Rio, e que ele disse, o meu problema é um cachorro. Eu disse, o cachorro late muito. Sim, mas o cachorro late, o cachorro late muito, mas late uma vez só por dia. Ele disse, como você está aborrecido porque o cachorro late uma vez só por dia? Se é o dia inteiro, a noite inteira. Não para um minuto, né? Não para. Deve ser desesperador, né? Eu já tive um caso assim no condomínio e a gente, entre aspas, teve que obrigar o rapaz a tirar o cachorro. Porque ele trabalhava à noite e o cachorro ficava chorando a noite inteira. E como é que você faz para obrigar a pessoa a tirar o cachorro de lá? Você faz porque uma luta, não é? Nesse proteção animal, porque fica abandonado. Mas quanto tempo demorou para você conseguir fazer mais isso? Mais de um ano. Esse que é o problema. Você sabe que uma vez, eu tinha um quadro no programa que nós fazíamos isso. Nós tentávamos fazer essa intermediação entre os moradores que tinham alguma rixa, alguma briga ou alguém insatisfeito. Então nós filmávamos isso com autorização das pessoas e tudo. E um dos grandes problemas também são os animais. Porque se você, por exemplo, não gosta, porque tem gente que não gosta de animal dentro de casa. E só de você estar naquela área comum já é um problema e as pessoas não se entendem, não se aceitam, Rony. É uma coisa de louco isso aí, é uma das coisas mais difíceis para lidar. Demora anos. Nesse caso onde nós fomos, foi em Guarulhos, eu me lembro, tem um condomínio grande lá, com 5 prédios, e cada um 15 andares e 8 por andar, sabe? Então é um gigante.
E eram brigas homéricas que duravam anos. E as pessoas quase se matando e não entravam num acordo. Quer dizer, você paga para viver no inferno. E é uma dificuldade para o síndico, mas porque o eu tive uma síndico situação fica no meio engraçada, disso. que foi o inverso disso. Quem me procurou foi um senhor que era um anestesista, um médico anestesista, e ele tinha um cachorro e o síndico começou a multá-lo, notificá-lo que ia aplicar uma multa. Aí ele veio me procurar e falou, olha, mas o meu cachorro não faz barulho. Mas como? Todo cachorro faz barulho? Não, mas o meu cachorro, quando eu fui comprar o cachorro, eu já comprei um cachorro de médio porte que quase não late, né, não dá trabalho. Eu coloquei tapete no meu apartamento inteiro, eu coloquei uma luvinha nas patas do cachorro para não incomodar ninguém. Mas como? Que o morador de baixo é o síndico. E aí qualquer barulhinho, ele acha que é o cachorro e aí ele começou a implicar comigo. E aí? Então, a gente está tentando intermediar aí uma conversa entre eles, tentar agendar uma reunião. E quanto tempo já faz? Né? Então, como ele é anestesista, ele também não tem muito tempo, aí a agenda às vezes não bate, então é uma coisa meio complicada. Mas ele não ligou mais. Eu acho que depois que a gente tentou a primeira reunião, o síndico também, peraí, né? Acho que deu uma pegando um pouco amolecida, pesado, né? Já estão falando em reunião. Agora, Joel, tem outras situações, né? Assim, essa de bicho é uma coisa que deve ser séria mesmo. Eu já acho uma judiação se pegar um bicho e meter numa clausura, sabia? botar num apartamento um bicho. Ainda mais os apartamentos são desse tamanho, você deixa o cachorro, a família inteira vai trabalhar o dia inteiro, Fica você deixa o cachorro o dia inteiro sozinho, um monte de pena também. Acho que não é lugar para animal. Tudo ali, coitado, o cachorro morre. E alguns com cachorro grande e tudo. É verdade. Enfim, mas olha, tem algumas situações corriqueiras. Não? Som depois do horário permitido, aquele som alto, confusões nesse nível. A circulação de visitantes, que deve ser uma coisa complicada. Reforma de fim de semana. Tudo isso incomoda. Como é que a justiça pode ajudar a resolver esses problemas? Com grande dificuldade, né? Então, o judiciário, na verdade, não gosta muito de receber esse tipo de demanda, né? Eles falam, poxa, mas vocês não conseguem resolver entre vocês ali? Se acertarem, né? Tem juiz que ele chega até a ser meio grosseiro ali na sentença, né? Quando ele resolve um caso desse tipo, né? Agora, a gente recomenda tentar resolver amigavelmente. O judiciário, o escritório, ele tenta sempre, vamos conversar, vamos sentar, o advogado vai estar presente, a gente tenta fazer um papel mais de conciliador, explica quanto tempo vai demorar uma causa no Poder Judiciário, né? Tem causas que vai demandar perícia, fica mais caro. Será que faz todo esse barulho? O juiz vai chamar um perito, o perito vai cobrar R$5.000 para ir lá para verificar quantos decibéis o barulho... Já pensou? Né? É um negócio que... É muito mais fácil, por exemplo, nós que moramos em casa, o vizinho vai dar uma festa, vai na minha casa... Convida, né? Convida. Convida o vizinho. Leva uma flor, leva uma coisa, diz, se você não puder ir, perdoa, porque nós estamos fazendo uma festa de casamento. Né? Você vai compreender, você vai botar um tapa-ouvido, qualquer coisa, você vai compreender. Agora, o cara chegar e mandar o pau sem avisar nada é chato, é chato. E assim, também não dá para reclamar em final de campeonato, né? Teve o Mundial agora, os corintianos estão fazendo barulho. Não dá, tem que ter um pouco de paciência, né? A Libertadores, um vizinho lá chegou, acho que umas 2 horas ele veio do estádio, mas ele buzinava, ele gritava, e todo mundo reclamou. Eu falei, gente, é uma vez na vida, tá na morte. A gente fica sabendo que isso não é o seu caso, né? Através de uma declaração dessa. Mas e quando o síndico é o vilão? Porque isso acontece mesmo. Demite funcionários ao bel prazer, não gosta de um cara, manda embora, ele pode ser eficiente, faz arrecadações indevidas, isso acontece também, você sabe. Coloca um quadro de devedores na portaria, os caras morrem de vergonha. Não é... Tem isso também? Tem o quê? Tem. Exposto? Eu li, eu me informei. Eu já vi em fazem condomínio isso. que eles colocam no elevador, que até visitante vê. Eu já fui em condomínios assim. Gente, eu acho que eu não tem sabia síndico disso. que realmente abusa muito do poder dele, né? Eu sou mais flexível. Apesar que tem morador que bate de frente com você, eu não quero mais esse funcionário, eu não gosto dele. Aí eu não tiro. Quem tira funcionário realmente é o síndico, porque a Assembleia deu poder para o síndico, quando elegeu, de fazer essas coisas. Então, eu estou vendo no dia a dia que ele está fazendo as coisas certas. Pro condomínio, tem morador que acha que eles têm que ser funcionário do morador também. Mas aí sempre vai se contornando aos pouquinhos. Meu Deus do céu. Uma coisa que eu acho também complexa, que você falou nessa história de nem todo mundo pode participar dessa assembleia, né? O inquilino não pode, aquele que mora no aluguel não pode. Se tiver uma procuração do proprietário, aí ele pode. E os direitos deles nessas decisões do condomínio? Zero?
Se ele tiver a procuração, ele volta. pode. É uma procuração específica do proprietário para que ele possa participar da reunião. Via de regra, ele não tem essa procuração e às vezes é o próprio proprietário que vai, né? Isso. Na verdade, os proprietários não vão e não dão a procuração para o inquilino Mas e ele fica tem por isso direito mesmo. de reclamar. Eu tive um caso recente que o inquilino reclamou muito de barulho de um morador. Aí esse morador bateu de frente porque ele é inquilino. Tanto é que o Joel participou chamamos uma reunião para chegar num consenso. Ela é inquilina, ela mora lá, ela tem direito de reclamar que o fulano está fazendo barulho ou o ciclano. Ela não tem direito a voto, mas a reclamar de barulho, de alguma coisa. Ela tem todos os benefícios e as obrigações de um condomínio normal. E se for o contrário, ela pode ser punida também? Por exemplo, se ela faz o barulho e alguém reclama dela, mesmo não sendo... Lógico. É punido, mas é para o dono do apartamento, a punição. Ah, A gente problema, manda né? um comunicado para o dono do apartamento e um comunicado para o inquilino para saber que ele está sendo advertido e o dono está ciente do E que está aí, acontecendo. normalmente no contrato entendi. de locação já há algo entre o locador e o locatário sobre essas multas, sobre essas questões. É sempre E importante. garagem, hein? Por exemplo, no meu O que você escritório... falou da garagem? Cansei de ver. A gente tinha algumas vagas, né? De repente acharam que a gente tinha muita vaga e param. Tomaram posse das vagas? E é um transtorno isso. Não, os caras tiram, mas... como é que vocês administram isso? Deve ser difícil. É complicado, muito complicado. O morador, do meu prédio, então, é vaga casada. Você divide uma vaga com outra pessoa. Você tem que chegar num consenso com a pessoa, mas tem gente que trava. Lá, se a pessoa travar e prejudicar muito e for comprovado, ele já é multado direto. A gente não tem nem o que conversar. Mas, normalmente, a gente conversa, adverte e, se for o caso, multa. Porque, Agora, infelizmente... você falou do negócio de áreas comuns. Vocês estavam falando de criançada, não sei o que e tal. Como administrar isso? Porque, olha, eu vou dizer... Piscina, salão de festa, churrasqueira, sei lá, saguão. Essas áreas comuns de lazer, isso deve ser um inferno, né? Ainda mais em condomínios enormes, né? Meu Deus do céu. Como administrar isso? Se as crianças não estiverem abusando muito, só uma vez que eu interferi, porque eu moro no último andar, no 13º. Você escutava todos os palavrões da quadra de futebol. Socorro. E não era assim, a cada 10 palavras, 11 era palavrão. Aí eu fiz um comunicado que se houvesse mais um palavrão, assim, eu exagerei, mas eu coloquei que eu ia fechar a quadra de futebol. Não ia ter mais à noite. Ai, que coisa. Porque era exagerado. Aí o pessoal achou ruim, falei, gente, pelo amor de Deus, eduque seus filhos. Eu vou dar uma sugestão para você. Quando a gente era moleque e jogava bola, os vizinhos reclamavam que a gente falava muito palavrão. Aí a gente começou a combinar. Cada palavrão é falta para o time adversário. Fala para a molecada lá fazer isso, que acaba o Belíssima palavrão. ideia. Olha, Belíssima ideia, eu acho. Funcionou. educativa, né? Claro, no mínimo A gente se educativo. punia ali, né? A gente se autorregulava. Que legal. Eu tenho aqui uma pergunta que a telespectadora Tânia Regina Mariano fez através do site e que representa a dúvida de muitas pessoas. Um cano, socorro, no apartamento vizinho rompeu e alagou todo o meu apartamento. Na vistoria, constatou-se que o problema era da construtora e ela se nega a pagar o prejuízo. O que devo fazer? Quem é o responsável? Pode responder, velho. Fala, Olha, Leandro. eu entendo que, em primeiro lugar, a gente tem que tentar notificar a construtora. Tá. Construtora, olha, a situação é tal. Aqui, partindo do princípio que tenta se resolver amigavelmente. Se a construtora se nega a consertar o cano lá, que Que é o caso aqui, Joel, é isso aí, né? Eu entendo que ela deve contratar um advogado para conversar, porque vai ter que se apurar realmente se aquela vistoria ela está correta. Se você vai entrar com ação contra a construtora e a responsabilidade, por exemplo, não é mais da construtora, porque já se passou um prazo Mas você ia razoável falar de da 5 garantia. anos, né? Que é um Então a limite responsabilidade pra isso. pode ser do condomínio, né? Pode se chegar, no judiciário, o juiz não vai concordar com esse laudo aí que ela fez, ele vai querer um perito dele. Claro. Aí tem aquela história que eu falei no começo, uma perícia de 5, 6 mil reais, né? O engenheiro vai lá e vai constatar se a responsabilidade é realmente da construtora ou do condomínio, se já passou o período de 5 anos, ou se é do morador do apartamento de cima. E isso vai levar aquele tempo do judiciário que a gente já sabe qual Vai que se é, arrastando. né? Vai se 6, arrastando. 3 anos, 4 anos, enfim, né? Tinha muita coisa a perguntar ainda, aqui eu estourei o tempo todo, mas está todo mundo desesperado aqui, porque é um assunto palpitante, mas tem negócio de fumante que reclama, o cara pode fumar na cadeira, mas incomoda o outro, enfim. Essas histórias desses condomínios mais simples, as pessoas colocando roupa do lado de fora da janela para secar. Tinha muita coisa que eu queria perguntar, mas vamos deixar isso para a próxima oportunidade, que esse assunto é palpitante, vai voltar, com toda certeza. E é um assunto longo, né? Longo, né? Muito Longo. longo. Dá pano pra manga. Dá pano para manga. Dá trabalho para os advogados.
Bom, Joel dos Santos Leitão, obrigado por ter vindo, Joel. Imagina, advogado condominial. Eu nem sabia que existia essa especialidade, né? A minha querida amiga apresentadora e moradora, que é a Keila Lima. Obrigada. Obrigado, meu amor. Você quer falar do teu programa? Pode falar do teu programa. Você está agora... Você estava falando com o Zé Armando Vanucci agora há pouco? Estava falando com o Zé Armando durante esse mês, até o dia 12 de janeiro. Eu estou na Rede Gospel de manhã, TVA Canal 21, NET Canal 28 e o HF Canal 53 no programa de Bem com a Vida, um programa de entretenimento que começa às 10 da manhã. Estou substituindo a bispa Fernanda Hernandes, que está de férias, descansando um pouquinho, até o dia 12 de janeiro. Mas não tem nada de religião, essas coisas, tem? A nossa emissora é uma emissora religiosa. Essa primeira hora do programa é um programa de entretenimento, de informação. Bom, legal. E depois a gente segue com o programa religioso também. E finalmente a mártir. A mártir, é verdade. Arlene Fernandes, que é síndica desse condomínio onde a Keila mora. Obrigado a todos por terem vindo. Venham, bom, tem que ver mais vezes, porque isso aí, como eu falei, é muito palpitante. Obrigado, viu? Obrigado a todos pelo convite. Ó, veja bem, 2 minutos, tem musical para sua sexta-feira ser um show. Ainda vamos comer feito rei e rainha no Espaço Gourmet que já está ali. Olha, as criações do chefe Fábio Pereira são de primeiríssima grandeza. Já está ali sentado esperando. Mas fique calma, eu vou e volto. Esperar 2 minutos não é o fim do mundo, que não acaba de jeito nenhum.